Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos abrir em Êxodo 35, 29. É impressionante o que é que Deus nos mostra em relação a finanças. A nossa confiança está em Deus ou no dinheiro que temos? A nossa confiança está no trabalho que temos? A nossa confiança está em quê? Eu tenho aprendido nos últimos anos que realmente, quanto mais nós pomos os olhos em Deus e confiamos nele, mais fácil se torna tudo. Claro que vai desafiar toda a nossa lógica, vai desafiar tudo o que sabemos, o que achamos que sabemos, mas aquele que não andar por fé não está a andar com Deus. Vou-vos ler Êxodo 35, 29. E todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu para trazer coisa para a obra, para toda a obra do Senhor ordenara que se fizera pela mão de Moisés, aquilo que trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Oferta voluntária. Então quer dizer que nós não somos obrigados a trazer? Claro que não. Ninguém é obrigado a nada. Isso tem a ver com o diabo, não tem a ver com Deus. Ser obrigado não tem a ver com Deus. Deus quer que toda a gente dê voluntariamente, do coração sincero, sem ser obrigado a dar. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Por isso é que a oferta é a oferta voluntária. Não é oferta coagida, não é obrigado, não é isso. Mas você diz que todo aquele que tudo o que o homem semear, isso vai colher. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Você semear, vai colher. Se você não semear, o que é que acontece? Um agricultor, se ele não semeia, não colhe. O que é que deve semear? Quanto deve semear? Não sei. Sou-lhe muito sincero, não sei. Eu sei aquilo que Deus me mostra a mim, para a minha vida, para a sua, vai depender de si. Vai depender daquilo que você acredita em Deus, crê em Deus e Deus toca o seu coração para dar. Pode ser um valor, pode ser outro, depende de cada um. Mas Deus vai tocar no seu coração para que você dê aquilo que o seu coração voluntariamente se mover. Não com tristeza, não com obrigatoriedade, não com para depois você mais tarde vir a queixar. Não, por favor, não faça isso. Isso é pior do que não dar. Não faça isso. Dê do coração sincero. Ama a Deus. Então vamos semear em nome de Jesus. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai.
podemos semear no teu reino e confiar em ti, Senhor. Sabemos que de nada temos falta, nem teremos falta, porque tu és o nosso Deus. E te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Podemos sentar, se faz favor. Eu pedia só um pouco de água. Vamos abrir em Êxodo 12:5. Vamos lá perto, já estamos em Êxodo. É só andar um bocadinho mais para trás. Não para trás da cadeira onde você está, mas na Bíblia um pouco mais atrás. Êxodo 12:5. Êxodo 12:5. Glória a Deus. Vamos falar sobre Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia, mas porquê que nós tomamos a Santa Ceia? Qual é o intuito, a intenção de Deus com a Santa Ceia? Obrigado. Porquê que Deus instituiu a Santa Ceia? A Santa Ceia foi instituída pela primeira vez na altura em que Moisés foi tirar o povo do Egito. Foi nessa altura que a Santa Ceia, Deus criou a Santa Ceia para fazer algo para abençoar o povo de Deus. Da mesma forma, hoje nós tomamos a Santa Ceia para nós sermos abençoados. Não porque a Santa Ceia é algo, mas é algo espiritualmente que nós fazemos perante Deus. Não é algo material, mas é algo espiritual. Assim como o que vamos ler e vamos ouvir tem a ver com algo espiritual. Porque Deus é espírito. Então vamos ver aqui, Êxodo 12:5. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas e das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará até à tarde. Tomarás do sangue e pô-lo-ás nas ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. E a cabeça com os pés e com a fessura. E nada deles deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, e vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei justiça. Eu sou o Senhor. Esta foi a palavra de Deus, que Deus falou a Moisés para transmitir a todo o povo. Há muita coisa aqui, glória a Deus, muita coisa. Esta foi a primeira Santa Ceia instituída no Velho Testamento antes de Jesus chegar à Terra. Perto de 1400 anos antes de Jesus vir à Terra. Então, mas porquê que esta Páscoa foi instituída? Qual é a razão desta Páscoa? A razão desta Páscoa, a razão desta Santa Ceia foi proteger o povo de Deus. Você vir no versículo 7 diz: tomareis o sangue e pô-lo-ás em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. Quer dizer que eles tinham que agarrar no sangue que saiu de terem morto o cordeiro e agarrar nesse sangue e pincelar as ombreiras da porta de um lado e do outro e por cima.
E a intenção disso era proteger o povo de Deus. O que é que estava a acontecer até esta altura? O que estava a acontecer era que o povo que teve 400 anos debaixo de uma escravatura e clamava a Deus, e Deus enviou Moisés para o libertar. Deus ainda tentou que o faraó da altura, o rei da altura, mudasse de ideias e fez 9 pragas para que, através dessas 9 pragas, o coração do faraó mudasse e houvesse a intenção dele de mudar e deixar o povo de Deus ir para adorar a Deus. Ele tentou. Ele é um Deus bom. Mas visto que o faraó não aceitou na altura, então veio a 10ª praga, a morte do primogênito. E aquele que não tivesse o sangue nas ombreiras das portas, o diabo entraria nessa casa e mataria o primogênito de tudo o que houvesse nessa casa. O primogênito dos filhos, o primogênito dos animais, tudo mataria. O primeiro filho nascido dessa casa, seja de animal, seja de humano. Mas aqueles que tinham feito a palavra de Deus, confiado em Deus, esses tinham o sangue espalhado na porta, nas ombreiras das portas, e então esse o diabo nessa casa não entrava, nem tocava em nada, nem em ninguém. Então a intenção da Santa Ceia foi sempre proteger o povo de Deus. Começou no Velho Testamento e veio até à altura de Jesus ser crucificado. É uma ilustração muito boa, porque a Santa Ceia que aconteceu com Jesus aconteceu antes de ele ser levado preso, antes de ele ser crucificado. O mesmo Cordeiro de Deus, que agora era sacrificado, em que o seu sangue iria espargir e iria ficar todo naquela cruz. E esse sangue agora nos guarda a nós, no nosso coração. Cada vez que tomamos a Santa Ceia, nos lembramos do Senhor até que Ele venha, porque essa é a nossa esperança, é que Ele venha. E nisso acreditamos e confiamos. Que vai chegar uma altura que Jesus vai vir buscar o seu povo, aquele que nele crê. Porque esta terra nada é. A Santa Ceia é algo instituído por Jesus para nós, no Novo Testamento, para nos lembrar do que Ele fez, para nunca nos esquecermos do sacrifício que houve do Senhor por nós. Porque é por causa desse sacrifício que nós somos abençoados. É por causa desse sacrifício que nós somos perdoados e justificados. É por causa desse sacrifício que Deus abençoa todo o povo. É impressionante porque no planeta Terra há pessoas, mesmo sem terem aceito Jesus, estão a ser beneficiadas por Jesus ter ido à cruz. E você vai dizer, então, mas como é que eles estão a ser? Porque não o conhecem. E apesar disso, Deus não julga e espera que eles mudem a sua forma de viver. Assim como aconteceu na Antiguidade, no tempo de Moisés, assim também é dada a oportunidade a todo homem e a toda mulher para que mude a sua atitude perante Deus. Assim como houve 9 vezes Deus tentou que Faraó mudasse de ideias, assim também Deus tenta que o povo que não tem Deus, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mude a sua atitude e se volte para Ele.
Eu uma vez ouvi uma coisa dita e achei muita piada, e realmente cá tem toda a lógica, eu creio que tem toda a lógica, em que dizia que 80% do povo de Deus veio pela dor a Jesus e para aí 20% veio pelo amor. Eu fiquei a pensar sobre estes números e realmente eu vim pela dor a Jesus. Eu conheci Jesus na pior altura da minha vida. E graças a Deus que o conheci. Ele mudou o meu viver. Mudou completamente tudo. E não parou por aí porque continua a mudar. Quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu sigo Jesus, eu vejo alterações dia para dia. Ainda há pouco tempo, falar com um dos meus filhos, eu estava a trabalhar como guarda noturno e às vezes era difícil pagar as contas. E agora tudo parece mais fácil. Ou antes, tudo é mais fácil. E você vai dizer, mas como é que isso é possível? Só Deus. Só mesmo Deus. É impressionante porque a minha vida mudou, de, às vezes de litígio e confusão, para paz por completo. E a palavra de Deus diz que em paz seremos guiados. Quer dizer que Deus quer tirar de nós o conflito, mas começa primeiro por nós, não é pelos outros, é por nós. Nesta Santa Ceia, na Santa Ceia que nós tomamos, nós temos de nos lembrar de Jesus, nosso Senhor e Salvador. De tudo o que Ele fez por nós, ainda quer fazer mais. Só que muitas das vezes é impedido pelas nossas atitudes, impedido pelas nossas palavras, impedido pelo nosso caráter. Eu tenho visto muitas das vezes pessoas que têm um caráter mais duro, que não quebram, não se derramam perante Deus, que às vezes essas pessoas passam por mais dificuldades. Aquelas que pensam que sabem tudo, vêm problemas para as suas vidas. Aquelas que não se humilham debaixo da potente mão de Deus, essas vêm a ter problemas. E você pode dizer, tá, mas eu aceitei Jesus. Sim, você aceitou Jesus. Mas o seu coração abriu-se por completo a Ele. Você deixou Jesus entrar no seu coração e tomar conta da sua vida e você largar a sua vida por Ele? Não foi por acaso que Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e vir após mim não é digno de mim. O que é que ele estava a dizer com cruz? Vamos andar com cruzes na rua? Não. Vamos andar com obediência a Deus. Eu lembro-me de coisas que Deus fez comigo. Eu na altura não entendi porquê. Não havia lógica, não havia justificação porque é que estava a acontecer o que estava a fazer. Eu estava a andar com Deus, eu amava a Deus, eu servia, e naquela altura foi uma altura em que realmente serviu muito, era todos os dias. Deus permitiu que acontecesse uma coisa com um colega meu, que estava a receber na minha zona. Eu fiquei a saber, levei perto de 6 meses para ter provas nas minhas mãos, e quando tive as provas na minha mão, um dia eu estava na ronda durante a noite, pronto, na altura, nessa noite não houve nada de especial, eu estava quieto, sossegado, a andar de carro, e Deus disse-me para mim, deita as provas fora. Eu disse, Senhor, eu estou a fazer o que é errado na minha vida. Tu queres que eu deite as provas fora? E Deus disse-me, sim. E eu deitei as provas fora. Passado
nem 15 dias. Na esquadra houve uma alteração e eu tive que estar a trabalhar para esse mesmo colega de borla. Grátis. Eu fazia as folgas dele. Eu trabalhava de borla para ele. Porque ele nem na minha zona passava. Você dizer, mas porquê que isso aconteceu? Eu na altura também não percebi. Eu percebi mais tarde. Deus estava a ver até que ponto é que eu perdoava, até que ponto eu largava da mão das coisas, até que ponto é que eu obedecia a Deus ou não. Mesmo perante circunstâncias do que eu achava que era completamente injusto. Mas isso para Deus não tem importância. Deus quer ver o que está no teu coração. Deus quer ver o que é que está lá dentro. Qual é a tua reação? Quais são as tuas palavras? Quer ver como é que tu estás por dentro. Eu muitas vezes conto isto. Eu lembro-me mesmo muito bem, embora foi há muitos anos atrás, eu tinha 20 anos. Na altura não era 20 anos, tinha menos ainda, tinha 18 anos. E estava na tropa, e então tinha uns caldeirões enormes, mesmo grandes, agarrados ao chão. Eram tipo panelas elétricas agarradas ao chão, uma coisa mesmo muito grande. E lembro que se enchia aquilo com água, e tinha uma altura assim, até o chão, mesmo alto, grande e mesmo largo. Talvez mais de 2 metros, para aí 2,5 metros de largura, talvez, e até esta altura, 1 metro e tal, talvez. Enchia-se de água. E depois ia-se buscar os sacos de feijão. Abria-se os sacos de 25 quilos, sacos mesmo grandes, e despejava-se lá para dentro para fazer feijão. Os paus da vassoura, tirava-se ficava só o pau da vassoura. Só o pau, sem a parte de baixo da vassoura, claro. E depois começava-se a mexer. Assim, nós tínhamos que mexer aquilo. E quando mexíamos, à medida que ia aquecendo, vinha ao de cima alguns feijões. E esses feijões que vinham ao de cima, havia uma colher de madeira, bem, era assim, era mesmo grande, comprida, e agarrava-se nessa colher e fazia-se assim, e mandava-se para o chão, que depois era limpo, para tirar aquele feijão porque estava furado, tinha bicho, por assim dizer. Continuava-se a mexer a ver se mais algum vinha. E eu cada vez que me lembro daquilo que Deus me permitiu na minha vida, eu logo à minha mente vem esta ilustração do que aconteceu comigo na tropa. Deus permite mexer na nossa vida, abanar o nosso ser, para que nós, não é Deus, porque Ele já sabe o que está cá dentro, para que nós possamos ver o que está dentro de nós. Se está raiva, se está revolta, se gritamos por injustiça, se confiamos em Deus. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vai fazer toda a diferença no nosso futuro. Sabe porquê? Porque Deus vai agarrar naqueles que se humilham, vai utilizá-los. E naqueles que não se humilham, vai agarrar neles e vai afastar. Pode até continuarem, mas são metidos no outro lado. Porque esses não estão a confiar em Deus. Só gritam por injustiça. Você sabe que no povo de Deus aconteceu exatamente o povo. No povo que saiu do Egito aconteceu exatamente o mesmo. Eles só gritavam por injustiça, injustiça, injustiça.
Era injusto. Era injusto. Mas não confiavam em Deus. Uma das primeiras vezes que eu tive um problema de costas e já estava na igreja, já tinha tido problema de costas antes de entrar, de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. De tal forma que eu ficava sem me poder mexer das costas. Depois disso, eu aceitei Jesus durante um tempo, tudo bem, até que de repente aconteceu outra vez. Eu lembro-me perfeitamente de eu ir, de me levarem até a igreja, de eu não conseguir andar, de me levarem em mãos, de ir ao pastor orar por mim, de me levantarem e eu continuava na mesma. E a culpa não era do pastor, a culpa era minha. Aquilo passou uns tempos e depois, como sempre acontecia, aquilo parava e deixava-me doer. Eu nunca percebi porquê. Até que percebi, exatamente ao ler isto, a ler esta palavra de Deus, nós estivemos a ler Êxodo 12. Eu quero ver que você veja o que é que Deus diz no versículo Êxodo 12. Êxodo 12, 11. É naquilo que nós estivemos a ler agora mesmo. Veja o que é que diz aqui. É impressionante que em toda a Bíblia fala sobre fé. Fala sobre confiança em Deus. Veja. Assim, pois, o comereis, vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eles estavam todos vestidos e preparados para sair pela fé. Se entende? Nada de que não for aceito pela fé vai resultar na nossa vida. Eu lembro-me na altura que eu estava com o problema nas costas, eu lembro-me perfeitamente que eu achava que ia ser curado por, sei lá, por magia ou coisa assim. Até que percebi que tem a ver mais com o meu coração. Como é que o meu coração está. Do que é que o meu coração confia que Deus pode e vai fazer alguma coisa na minha vida. Só quando eu cheguei a uma altura e aconteceu-me até dentro da igreja, aí é que eu forcei tudo e disse, não, a palavra de Deus diz que eu estou curado, portanto eu estou curado. As dores que me deram naquela altura dentro da igreja ficaram para eu não mexer outra vez. Ficava sentado muito direito para que não sentisse a dor. A única forma de eu estar bem era quando estava deitado. Mas quando me levantava, as dores eram enormes. Mas naquele dia aconteceu dentro da igreja. Naquele dia, foi um dia que mudou toda a minha vida. Foi um dia em que eu disse, não, eu não aceito isto na minha vida. Eu não aceito a dor, eu não aceito a doença, eu não aceito, porque Jesus pagou o preço por mim. Ele foi à cruz em meu lugar. Ele tomou a minha posição para que eu fosse sarado e curado. Por isso eu dizia, Satanás, tira as tuas mãos do meu corpo. Eu te ordeno no nome de Jesus. Eu falei, eu orei. Mesmo ainda estando dentro da igreja, eu fiquei numa porta à parte que eu pedi para ir para lá. Quando me levantei já não tinha dor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu dou outra vez, eu estava à espera de alguma coisa de magia que acontecesse no meu corpo e fosse curado. Agora, eu estava a aceitar a palavra de Deus e estava a confiar em Deus. Eu estava a andar pela fé e fui curado. Essa é a diferença.
As circunstâncias vêm até nós. Não é por acaso que a palavra de Deus virão a ti por um caminho, mas fugirão por 7. Vão acontecer? Não. Nós vamos correr com eles. Mas como é que corremos por eles? Com oração. O que é que você está a orar? O que você estiver a orar é o que você vai receber. Deus diz, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Eu estava a desligar a dor naquela altura, a enfermidade, a doença da minha vida. Eu estava a desligar. E Deus estava a dizer, tu desligas, eu desligo. Glória a Deus. É muito parecido que agora com os comandos inteligentes, que a gente agarra um telemóvel e desliga a luz. É espetáculo. Você está a andar com Deus. Você já percebeu que Ele quer da sua parte a confiança para que Ele possa operar na sua vida. A culpa não é de A, B ou C. A culpa não é da doença. A culpa é de nós continuarmos a querer pôr os olhos em alguma coisa, em alguma esperança, e não colocá-la em Deus. Porque se você coloca a sua esperança, a sua fé em Deus, exatamente como Ele disse aqui, todos vestidos, eles comeram todos, vamos lá ver, isto seria à tarde. Portanto, eles fizeram o cordeiro, fizeram para comer à noite, à hora de jantar. Nessa altura, eles comeriam e se iriam deitar. Mas estes foi completamente diferente. Eles tinham que estar vestidos e preparados para sair. Só eles estarem vestidos e preparados para isso foi um ato de fé, um ato de confiança que o que eles ouviram da parte de Moisés, eles fizeram. Eles espalharam o sangue nas ombreiras das portas. Eles confiaram. Esse ato de fé veio-lhes a trazer a liberdade que eles precisavam. No dia a seguir, o anjo da morte passou, matou todo o primogênito, todo o primeiro filho de animal e de humano, daqueles que não tinham o sangue nas portas, nas ombreiras das portas. Houve um grande choro em todo o Egito. E então, Faraó deixou ir o povo de Deus. Até que ponto é que nós temos que sofrer para entender que temos que ceder a nossa vida a Ele? Até que ponto é que nós temos que abrir mão, às vezes, de família, de saúde? Não, mas eu sempre fiz assim. Agora você está com Deus. Agora você não é para fazer assim. Ouça, de toda a minha convivência com Deus, de todo o meu andar com Deus, eu aprendi uma coisa. Deus não faz sempre as coisas da mesma maneira. Umas vezes faz de uma maneira, outras vezes faz de outra, porque sabe uma coisa? Ele é Deus. É como Ele quer, não é como nós queremos. Não, nós apresentamos. Não, Pai, tu tens que me abençoar assim. Mas quem afinal é Deus? Somos nós ou Ele? Não, eu fiz isto, portanto tu tens que fazer aquilo. Não, Ele vai se mover pela sua palavra. Se você pode dizer alguma coisa a Deus, é exatamente o que Ele diz em Isaías: procura-me lembrar-me as tuas razões, apresenta-me em juízo para que eu te possa justificar. A única coisa que você pode justificar perante Deus é dizendo a palavra que Ele próprio disse. Nada mais você pode justificar. Mas eu sempre fiz assim. Esqueça. Não, mas o conhecimento que eu tenho me diz para fazer assim. Esqueça. Não, tu tens que fazer porque eu sou bom. Esqueça, então ainda é pior. Esqueça. Deus vai se mover porque Ele o ama e porque você está a fazê-lo lembrar a sua palavra, em que diz que Jesus foi à cruz, levou toda a nossa enfermidade e as nossas dores, e para as suas pisaduras nós já fomos sarados. Isto
você pode dizer a Deus. Isto você pode dizer, e então, Senhor, por causa disto, eu recebo a tua cura no meu corpo. No nome de Jesus. Eu sou abençoado porque Jesus fez pobre na cruz para que eu fosse feito rico. Mas isto tem a ver não só com palavras que dizemos, mas com atos, com atitudes. Não tem a ver só com palavras. Eu sei que na nossa mente muitas das vezes somos bombardeados com informações, às vezes com informações que não prestam para nada. Informações, às vezes, de televisão, informações, às vezes, de pessoas que falam connosco. E ouça, nós temos que mudar. Uma das coisas que eu aprendi, não vale a pena ter pena de ninguém. Vale a pena de andar com Deus. Agora Deus me fez-me lembrar uma coisa que eu vi. Eu vou-vos contar primeiro uma parte da minha vida, o que aconteceu comigo. E que eu aprendi depois com uma ilustração que Deus me mostrou de um filme. O que aconteceu é que havia um colega meu, que já saiu e até já morreu, e esse colega meu pedia-me para ir lá à casa dele. E eu sentia por Deus que eu não devia de ir. Uma vez fui e Deus me chamou a atenção para não ir. E se fosse atualmente, mesmo sendo meu colega, mesmo havendo algum ponto de amizade, eu diria a ele, não vou. Não teria problemas nenhuns com isso. Não vou. Mas naquela altura, eu não queria magoar ninguém. Pronto, coitado das pessoas, pá, não... mas pai... E naquela altura não... Pronto, coitado da pessoa, precisa de ajuda e tal. E a ilustração que Deus me mostrou foi um filme que eu vi. E então era um filme de guerra, e nesse filme de guerra era passado no Vietnã, e apareceu um rapazinho pequenino a pedir para engraxar as botas aos soldados, para ganhar algum dinheiro. Estavam dois, um deles diz, pá, vamos embora. Não, coitado do rapaz, eu vou ajudá-lo. E meteu a bota e deixou o rapaz começar a engraxar. O homem ficou distraído com outra coisa qualquer. Quando olhou outra vez, o rapazinho já não estava lá. O que é que aconteceu? A caixa de sapatos tinha um explosivo, rebentou e matou aquele soldado. Mas o soldado não fez nada de mal, ele só queria ajudar o rapazinho. Pois foi. A maioria das pessoas não tem nada de mal, mas só prejudicam a sua vida. Eu, a partir dessa altura, comecei a entender que eu tenho que andar segundo a direção de Deus, não segundo aquilo que eu acho que devo fazer para ajudar os outros. Não. Deus já tem lidado com todas as pessoas. Ouça, todas as pessoas no mundo. Você pode pensar, não, mas cá não tocou nesta ou naquela. Ouça, esqueça isso. Deus quer trazer todos a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador para os poder abençoar. E tem lidado com cada pessoa à sua maneira. E não pense que você vai lá chegar e vai mudar tudo. Porque não vai. A única coisa que você deve fazer é falar de Jesus a essa pessoa, abençoar essa pessoa. Mas, por favor, não se deixe contagiar daquilo que não presta dessas pessoas. Ande com Deus e seja abençoado. Eu lembro-me perfeitamente de um colega meu, ainda agora há dias eu falei à mesa com a minha esposa, lembrei-me desse colega meu. Esse colega meu era muito alto, eu tinha perto de 1,92 m, ele tinha uma mão maior que a minha, era mesmo grande. Eu, ao princípio, cheguei a estar com ele uns tempos e eu tive que sair do pé dele porque eu já não aguentava mais.
Era tanta derrota, tanto desencorajamento, e na altura nem conhecia Jesus no meu coração. Eu não sabia do poder das palavras, do que é que podem fazer na nossa vida. Eu não sabia que aquilo que ouvimos nos influencia a nós também. E então, eu cheguei a ouvir algumas vezes, até que cheguei a uma altura e disse, epá, eu não posso ir para o pé dele. Eu saio de lá de rasto. Eu ouço aquela pessoa, aquele meu colega, sai de rastos, sem esperança de vida, sem esperança de nada, sem esperança de coisas, e só se queixam, só se queixam, só se queixam, só se queixam. Eu disse, eu tenho que fugir dali. E então comecei-me a afastar e a não ir ter com ele. Foi a melhor coisa que eu fiz. A minha vida mudou, começou a mudar a partir daí. O desencorajamento, aquilo que eu não achava que seria possível, tudo voltou a ser possível. Que eu parei de ouvir aquilo que não presta. Um pastor que eu conheci dizia assim, você tem alguma coisa que não presta para falar, agarre, fale para dentro de um saco de plástico e meta no caixote de lixo. Mas não me diga a mim nada. Se você tem alguma coisa para resolver, vamos saber do que é, vamos orar pelo assunto e você vai mudar as suas palavras em relação a esse assunto. Tudo vai mudar. E há alturas em que às vezes é complicado, porque são pessoas muito chegadas a nós e como é que eu vou fazer para não ouvir esta pessoa? Como é que você quer ajuda? Ore a Deus e peça ajuda a Ele. Peça ajuda a Ele. Não deixe que a caixa de sapatos chegue à sua vida e arrebente a sua vida. Eu estou-vos a falar de Santa Ceia, mas o que é que isso tem tudo a ver? Fé. Confiança de andar com Deus. Eles estavam vestidos, preparados para sair. Na Santa Ceia, Jesus, estavam todos à mesa sentados. Ele partiu o pão, abençoou e repartiu por eles e disse, este é o meu corpo partido por vós. E vocês dizem, mas o corpo dele era simbolicamente, exatamente como hoje nós tomamos a Santa Ceia, simbolicamente nós fazemos parte do corpo de Cristo, de todo o corpo de Cristo espalhado por toda a terra, de todas as igrejas. E nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Semelhantemente também, depois tomou, levantou o cálice, o abençoou e deu todos os dias. E dizia que aquele era o vinho do Novo Testamento, o néctar da uva do Novo Testamento, a nova aliança. A aliança que é feita com sangue, simbolizada pelo vinho. Este é o meu sangue que é partido por vós. Repartido por vós. Você sabe que ao ser crucificado, Jesus perdeu o sangue todo. O sangue ficou ali, todo aos pés da cruz. Exatamente como um cordeiro que é morto, que derrama o seu sangue. Ele derramou o seu sangue, assim como no Velho Testamento era colocado nas ombreiras das portas. Agora, esse sangue está colocado nas ombreiras do nosso coração. Ele morreu por nós. Por isso nós tomamos a Santa Ceia. Por isso nós confiamos em Deus. Por isso nós mudamos nossa vida por causa dele. Porque se não mudarmos, nós vamos ser prejudicados. Nós vamos perder nesta vida aquilo que nós fomos ganhados para ser mais que vencedores, para ganhar, vamos perder
Porque não mudamos as nossas atitudes. Não mudamos a nossa forma de estar na vida. Não deixe que aquilo que é negativo chegue à sua vida. Só vai prejudicar. Não foi por acaso que Deus me permitiu que acontecesse com aquilo com o meu colega, para eu aprender, para eu perceber que eu tenho que andar com ele. Não é andar com o mundo. Você entende? Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Eu quero vos levar a 1 Coríntios 11:23. 1 Coríntios 11:23. Esta descrição que nós vamos ler é a descrição dada por Paulo, conhecedor do Velho Testamento, conhecedor da Bíblia, numa carta que escreveu aos Coríntios a explicar o que deviam fazer, como deviam tomar a Santa Ceia, o respeito que deveriam ter ao tomar a Santa Ceia, a atitude que deviam ter. Mas a Santa Ceia feita com Jesus é partilhada nos Evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. Aparece a descrição de Jesus a partir o pão, a abençoar o pão, a abençoar o cálice e a dar aos seus discípulos. E a dizer que ele nunca mais tomaria do fruto da vida até que venha outra vez. 1 Coríntios 11:23. Glória a Deus. E eu quero-vos ler a descrição que Paulo dá aos Coríntios. Porque para mim tem muito aqui. Porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Para que cada um de nós torne o corpo de Cristo. Se lembre de Jesus o que fez. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Lembrando-nos de que Jesus morreu por nós. Ele pagou um preço por nós, um alto preço por nós, com a sua vida. E nós temos que perceber isso, entender isso. E a nossa vida tem que mudar por causa disso. Porque o Filho de Deus morreu por nós. Todas as vezes que beberes este pão e beberes este cálice, anuncias a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, versículo 32, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados pelo mundo. Você entende? Você entende que muitas das vezes o que nos acontece é Deus a tentar evitar que o mal nos aconteça? Às vezes o que nós ouvimos em pregações, o que ouvimos às vezes, o que Deus nos mostra, às vezes quando estamos a ver uma coisa ou outra, é para nos avisar que
do que vem aí. Para evitarmos de ter problemas. Mas Deus nos quer ajudar a mudar. Por isso é que Ele diz nesta Santa Ceia, para nós julgarmos a nós mesmos, para que o homem se examine a si mesmo. Eu já disse várias vezes isto, a Bíblia é um espelho, não para os outros, para nós vermos como é que nós estamos, para que nós vemos o que é que nós andamos a fazer. Porque há consequências na nossa vida que têm a ver com o que nós temos feito, o que nós temos feito, o que nós fizemos. Mas isso pode-se mudar a qualquer altura, desde que você perceba, se arrependa perante Deus e peça-lhe ajuda. Tudo muda. Mas tem que haver mudança da nossa parte. Se naquela altura não tivesse aceito aquilo que Deus me estava a mostrar e tivesse ido para a frente, que problemas eu teria para a minha vida? Se eu não tivesse aceito trabalhar para esse meu colega, o que ficava em causa não era todos os problemas que poderia haver na minha vida física, tinha a ver com os problemas com a minha vida espiritual. Eu tinha desobedecido ao Altíssimo. Cada vez que nós falamos mal de alguma coisa, nós estamos a amaldiçoar algo. E estamos a ir contra a vontade de Deus. Entende? Romanos 12. Peço perdão, Romanos 12, 14. Desculpem, eu não vos disse o que era. Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Romanos 12, 14 diz: abençoai os que os perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Você está a ser perseguido por alguma coisa não está a ser bom na sua vida. Abençoai os que os perseguem, aqueles que vos estão a trazer problemas. Abençoai e não amaldiçoei. Não amaldiçoei. Deixa-me mostrar outro. Primeiro de Pedro, 3:9.
Eu sei que esta palavra que eu vos vou ler é muito dura, mas nós temos que ouvi-la. 1 de Pedro 3,9. 1 de Pedro 3,9. Nós não mudamos a atitude, nós vamos perder. E não há outra forma. 1 de Pedro 3,9. Não tornando mal por mal ou injúria, mas antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Por qualquer que quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal, não fale o mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem mal. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Você é um filho de Deus. Mas você, como represália, como... Que outro nome se pode dizer a represália? Como vingança. Você responde com o mal. Deus, a partir desse momento, torna-se contra si. Cada vez que lhe fazem mal, busca o Senhor. Busca o Senhor. Por favor, busca o Senhor. Ele diz, minha vingança eu retribuirei. Deixe Deus fazer o que tem a fazer para abençoar a sua vida. Porque nós fomos chamados para herdar uma bênção. E por isso não devemos tornar o mal por mal. Injúria por injúria. Não é olho por olho, dente por dente. Não é. Nós fomos chamados para herdar uma bênção. E por isso temos que abençoar. Até e depois, como é que vai ser? Isso é problema com Deus. Quando Deus vir que você mudou a sua atitude, a sua vida muda. Muitas das vezes nós, como humanos, erradamente reagimos às injustiças. Não, é uma injustiça o que me estão a fazer. Então, mas eu lembro-me de uma vez na esquadra agarrar e dizer não, mas eu sempre trabalhei com o meu colega assim, nunca tivemos problemas. E ele, na altura, o comandante virou-se para mim e disse assim, antes você estava na GNR, agora está na polícia. E eu, a partir desse momento, não disse mais uma única palavra. Ele dizia-me, não é? Tal, e eu, você sabe. Nada, não disse mais nada. Nada, absolutamente nada. Eu só cheguei cá fora e orei. Mas, no entanto, eu estava tão aceso, disse, pai, eu vou agarrar nele, ele vai sair daqui da esquadra, não vais causar mais problemas. E Deus disse, não, tem calma, não vais fazer isso. O que vais fazer é orar para que ele aceitar todas as circunstâncias. E eu fiz isso. Um mês depois, ele disse, como trabalhavam, continuam a trabalhar, vocês têm estado a trabalhar bem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas era uma injustiça. Mas eu mudei injustiça em justiça, orando ao Senhor. Confiando em Deus e não confiando naquilo que eu podia fazer, no que eu podia mexer. Entende? O que nós melhor podemos fazer é depender de Deus para tudo. Para o que você vai comer, para o que você vai vestir, para as suas finanças, para a sua saúde, para tudo. Depender do Deus Altíssimo, do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Papá. Só você fazendo assim vai ser abençoado. Só você fazendo assim será abençoado. De outra forma,
você só vai trazer problemas para a sua vida. Eu quero terminar com só mais uma... É o que me tem vindo, Deus me tentado a mostrar. Eu vou passar uma história e contar alguma coisa que aconteceu a um irmão nosso nos Estados Unidos. Esse irmão devia ter subido, na altura vagou um cargo de liderança numa empresa de seguros, e ele deveria ter subido a esse cargo porque ele estava em linha de ser ele o próximo diretor. Outra pessoa foi para esse lugar. Este irmão ficou muito triste, ele era de cor, e ele pensava que era por causa disso. Há leis nos Estados Unidos sobre a segregação, sobre racismo. Ele podia ter usado isso, mas ele era de Deus, ele achou melhor ir falar com o pastor dele. Ele foi falar, contou-lhe as coisas, e o pastor dele virou-se e perguntou-lhe assim: você quer resolver isso com Deus ou quer resolver isso na justiça? Ele disse: não, eu sou um homem de Deus, eu quero resolver com Deus. Então vamos orar, vamos entregar o assunto nas mãos de Deus. E eles assim o fizeram, oraram, entregou os assuntos. No dia a seguir, o outro colega dele, que tomou o lugar dele, que seria o lugar dele, ele bateu à porta, entrou para o gabinete, foi-lhe dar os parabéns pelo cargo e depois diz: vou ser o seu melhor empregado. O outro recebeu, ficou de boca aberta porque sabia que ele estava no lugar que seria o dele, e ele voltou a trabalhar. Meses mais tarde ele foi contactado por uma outra empresa de seguros e queriam-lhe falar com ele. Ele: está bem, eu vou lá falar com vocês. Marcaram um almoço. E quando marcaram o almoço disseram: nós conhecemos o seu trabalho e queremos que você venha trabalhar connosco. Ele disse: não, eu estou bem onde estou, eu tenho um bom ordenado, eu tenho regalias sociais. Não, pense num valor e diga-nos para nós entrarmos em acordo. Ele então voltou para casa, falou com a esposa, e depois a esposa falou com a esposa e disse: olha, sabes o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar o meu ordenado para eles, vou-lhe chegar ao pé deles e vou dizer: olha, eu quero o dobro do meu ordenado, e coisa, só para eles me deixarem na mão e pararem de me chatear. Ele então voltou a ir ao outro almoço, e quando chegou lá ele ia para dizer quanto é que queria, ele disse: olha, antes você diga alguma coisa, está aqui um envelope com a nossa proposta. Ele, quando abriu um envelope, ficou parado, porque era mais do dobro do ordenado que ele recebia. Tinha mais regalias sociais ainda. O outro homem, ao vê-lo ficar parado, pensou que era pouco, ainda lhe deu mais ordenado ainda e mais regalias sociais ainda. E o homem virou-se: espera aí, eu tenho que ir para casa falar com a minha esposa. Verdadeiramente ele não queria falar com a esposa, ele queria falar com a esposa e queria falar com Deus. A coisa correta que se deveria fazer. E ele então foi para casa, contou à esposa e disse: tu vais orar para um canto da casa e eu vou orar para o outro lado, e eu quero saber de Deus se isto é algo que eu devo aceitar ou não. Eu quero ter a certeza absoluta. E então a esposa, mais tarde, veio ter com ele e disse: não sei se vais gostar do que vais ouvir, mas o que Deus disse foi: tu entregaste o assunto nas minhas mãos. Este é a minha vingança, o meu julgamento. Ele aceitou a proposta e se tornou um dos maiores dirigentes a nível de seguros nos Estados Unidos. A sua atitude muda completamente o que Deus pode ou não fazer na sua vida. Porque você foi chamado para herdar uma bênção, como Pedro diz. Você foi chamado para herdar uma bênção. Portanto, não tomeis mal por mal, nem injúria por injúria. O que está aqui escrito, 1 de Pedro 9. Não torneis mal por mal ou injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamados, para bem dizer,
para que por herança alcanceis a bênção. A Deus. Glória a Deus. Se você quer ver bons dias, refreie a sua língua, fala o que é correto. Abençoe, não amaldiçoe, abençoe. Você pensa que eu, às vezes a minha vontade algumas vezes não é explodir? Eu já cheguei a dizer na minha família, uma vez estávamos a jantar à mesa e diz assim, graças a Deus que vocês me conhecem agora. Porque me se conhecessem antes. Eu só estou como estou porque Deus me tem moldado. Porque Deus me tem mudado a minha vida. Porque senão eu era pior que os demais. Eu quero que você agarre-se a Deus. Ande com Deus. Confie em Deus. Deixe Ele fazer o que tem a fazer na sua vida. Principalmente no dia de hoje, vamos tomar a Santa Ceia. Vamos nos lembrar de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Vamos lembrar do que Ele fez por nós. Examine-se depois o homem a si mesmo. Beba deste cálice, coma deste pão e beba deste cálice. E eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui e tragam a Santa Ceia, se faz favor. Paulo disse a Coríntios como deveriam fazer e nós já lemos. E agora vamos abençoar o pão e vinho, vamos distribuir aos nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Tu fizeste obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Glória a Deus. Vamos levantar o pão. Vamos dizer, Pai, nós queremos tomar parte da Santa Ceia, Senhor. O pão, símbolo do corpo de Cristo. Nos lembramos de tudo o que Ele fez por nós. Mas queremos também a Tua bênção. Queremos nos lembrar de todos os erros que fizemos e Te pedimos perdão por isso, Senhor. Queremos mudar a nossa atitude. E queremos fazer a Tua vontade e não a nossa, no nome de Jesus. Por isso tomamos o pão, símbolo do corpo, no nome de Jesus. Amém. Agora elevamos o cálice, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar, tomou o nosso sofrimento, tomou as nossas dores,
tomou a nossa miséria para que pudéssemos ser abençoados. Ele levou a maldição que estava destinada para nós. Senhor, lembramos de Ti, Senhor. Tomamos este cálice. E vem, Senhor, vem. No nome de Jesus. Amém. Digam assim comigo. Obrigado, Pai. Que eu faça o que Te agrada a Ti, fortificando em toda a boa obra, Senhor. No nome de Jesus. No nome. A Ti te dou toda a glória e toda a honra, pois só Tu és digno. No nome de Jesus. Paz. Muitas bênçãos. Boa semana. Muitas bênçãos. Amém.